Olha que pergunta provocadora. Se a doutrina da Trindade, assim, de repente desaparecesse, a vida da maioria dos cristãos mudaria em alguma coisa? Pois bem, para o teólogo Karl Rahner, a resposta era um chocante não. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como ele tentou resgatar um dos maiores mistérios da fé, tirá-lo do esquecimento e conectá-lo diretamente à nossa experiência humana. E é muito importante deixar claro, desde o início, que toda esta análise se baseia no trabalho acadêmico de Silvano, que é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ciências da religião. E isso nos dá uma base bem sólida para essa exploração. E mais dois avisos importantes. Primeiro, nosso objetivo aqui é puramente didático, tá? Não temos a menor intenção de infringir direitos autorais. E segundo, o roteiro foi estruturado com o auxílio de inteligência artificial. Por isso, desde já pedimos desculpas por qualquer imprecisão que possa aparecer. Então, para a gente entender essa verdadeira revolução do Rahner, vamos seguir o raciocínio dele. Primeiro, o diagnóstico do problema. Depois, se o ponto de partida é inovador, que é a pessoa humana, aí a gente chega no famoso axioma dele, que é a solução do quebra-cabeça. Vamos ver como isso funciona na prática, pela autocomunicação divina, analisar as críticas que a teoria dele sofreu e, por fim, fechar com seu legado impressionante. Ok, vamos começar pelo começo, o cenário que o Rahner encontrou. Ele olhou para a teologia do tempo dele e percebeu, sabe, um problema muito sério, uma desconexão fundamental. A doutrina da Trindade estava isolada, quase como uma peça de museu, intocável e distante. Para a maioria das pessoas, era um quebra-cabeça matemático, uma abstração total. A provocação dele era cortante. Ele dizia: se a doutrina da Trindade fosse falsa, a maior parte da literatura religiosa permaneceria inalterada. Em outras palavras, na vida real, na prática, o que se vivia era um monoteísmo, onde as distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente não importavam no dia a dia. E aí, qual foi a solução de Rahner para isso? Uma verdadeira revolução, uma virada antropológica. Em vez de começar com Deus lá em cima no céu, ele começa aqui embaixo, com a gente. A teologia dele opera, como se diz, de baixo para cima. Ele nos enxerga como ouvintes da palavra, ou seja, seres com uma abertura fundamental para o mistério. Na nossa essência, somos uma pergunta viva, uma capacidade inata de receber a Deus, sempre aguardando o que ele vai chamar de autocomunicação divina. E é isso que nos leva direto para o coração da teologia dele, ao famoso axioma fundamental, ou Grundaxiom, que busca restaurar de uma vez por todas essa conexão perdida. E aqui está ele em toda a sua simplicidade radical. A trindade econômica é a trindade imanente, e a trindade imanente é a trindade econômica. Parece um jogo de palavras, né? Mas olha, as implicações disso aqui são gigantescas. Vamos decifrar o que isso realmente significa. Esses dois termos são a chave de tudo. A trindade econômica é o modo como vemos Deus agindo no mundo, na história da salvação. Já a trindade imanente é quem Deus é na sua vida interna, desde toda a eternidade. O que o Rahner afirma é revolucionário. Não existem duas versões de Deus. O Deus que se revela para nós é, sem tirar nem pôr, o Deus que ele é em si mesmo. A analogia do oceano e da gota ilustra isso perfeitamente. Pensem assim: a trindade imanente é o oceano infinito do ser de Deus. A trindade econômica, que é a nossa experiência com Deus, é a gota. A gota não é o oceano inteiro, claro, mas ela contém a mesmíssima essência do oceano. Ou seja, ao experimentar a gota, nós experimentamos a natureza do oceano. Certo, mas como essa identidade funciona na prática? Como é que Deus se comunica conosco? É aqui que entra o conceito de autocomunicação divina. Rahner descreve isso como um movimento duplo, mas que é um só. O Pai, a fonte de tudo, se expressa de duas maneiras. Primeiro, de forma objetiva, histórica, através do Filho, o Verbo que se faz carne. E, ao mesmo tempo, essa revelação é acolhida de forma subjetiva no íntimo de cada pessoa pelo Espírito Santo, que é o amor que nos une a Deus. Essa tabela aqui detalha bem essa dança divina. Vejam como o Filho se relaciona com a história concreta, a oferta da graça no tempo, enquanto o Espírito se relaciona com a transcendência contínua, que é aquele poder interior que nos permite aceitar essa graça. São como dois lados da mesma moeda da salvação.
E o clímax, o ponto mais alto de toda essa autocomunicação divina, é sem a menor dúvida a pessoa de Cristo. Nele, aquela abertura para Deus que existe em todo ser humano é perfeitamente e totalmente preenchida. Cristo se torna então a antropologia suprema, o exemplo máximo do que a humanidade pode vir a ser em união com Deus. Agora, como toda grande ideia teológica, o modelo de Rainer não passou ileso de críticas, né? É fundamental a gente examinar as tensões que a proposta dele gerou no debate acadêmico. Mas será que essa teoria era perfeita? O modelo de Rainer gerou um debate intenso, com críticas que se concentraram em 3 áreas principais: o risco de uma heresia antiga chamada modalismo, um possível déficit de relacionamento na vida interna de Deus e a questão da liberdade divina. A primeira grande questão, levantada por teólogos de peso como Casper e o próprio Ratzinger, foi sobre o modalismo. A dúvida era, ao usar o termo modos de subsistência, será que Rainer não estaria enfraquecendo a distinção real entre as pessoas divinas, fazendo-as parecer simples máscaras ou facetas de um único ser? A segunda crítica, que veio de pensadores como Moltmann e Balthasar, apontava para um possível déficit relacional. A pergunta aqui era a seguinte: ao focar tanto na comunicação de Deus para nós, será que a teologia de Rainer não acaba ofuscando a riqueza das relações de amor eu-tu que existem dentro da própria Trindade? Mas apesar de todos os debates, o impacto do pensamento de Rainer foi inegável. Vamos agora para a síntese, para a gente ver como ele realmente transformou a compreensão da Trindade. No fim das contas, a grande conquista de Rainer foi tirar a Trindade da prateleira empoeirada da teologia abstrata e colocá-la de volta, bem no coração da experiência cristã. Com ele, a Trindade deixa de ser um problema matemático para se tornar o próprio mistério da nossa salvação. Olha, no final, toda a sua complexa teologia pode ser resumida nesta frase poderosa: Deus conosco, que é o Filho, e Deus em nós, que é o Espírito, é quem Deus verdadeiramente é, o Pai. Essa é a essência da revolução de Rainer. Ufa, bastante coisa para digerir, né? Esperamos que esta análise tenha ajudado a clarear as ideias. E a conversa não precisa parar por aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma reflexão, por favor, deixem aí nos comentários. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, é só se inscrever no canal e, claro, compartilhar com outros estudantes interessados no tema. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nos estudos, aqui ficam as referências bibliográficas que embasaram todo este trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!